Eu quero convidar você, por favor, para que abra a sua Bíblia num texto muito importante, muito pertinente, eu diria, para esta manhã, que é o texto que se encontra no Evangelho de João, no capítulo 7 e versículo 53, até o capítulo 8 e versículo 11. Aliás, esta quebra interessante que a gente vê no texto é um dos diversos e inúmeros exemplos presentes na Bíblia de que os números de capítulos e versículos não estão necessariamente organizados numa ordem que observe o contexto ou, por exemplo, o tema de cada texto bíblico. Nesse texto aqui nós poderemos esperar que, logicamente, o texto começasse no capítulo 8, versículo 1, mas o tema, o assunto desta mensagem, que envolve a mulher adúltera, ele começa, na verdade, um versículo antes do capítulo 8, do início do capítulo 8, que é no finalzinho do capítulo 7 e no versículo 53. Então, se você encontrou, por gentileza, peço que você se coloque em pé, se puder, se não, fique assentado mesmo. Mas vamos ver o que Deus nos diz a partir de João 7,53, o final do capítulo 7, até o capítulo 8, versículo 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: Então cada um foi para a sua casa. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou a escrever no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Amém? Vamos agradecer a Deus por esse texto glorioso, maravilhoso da sua palavra, e vamos lhe pedir que nos abençoe, que nos instrua, que fale ao nosso cérebro, ao nosso pensamento, às nossas emoções, às nossas necessidades, e que sejamos impactados pela palavra de Deus, por ela tocados, por ela abençoados e por ela transformados. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer por tudo aquilo que o Senhor é, por tudo aquilo que tu fostes, por tudo aquilo que tu serás. Te agradecemos por esse trecho glorioso da sua palavra que acabamos de ler e te pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, não apenas o meu, mas dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, de modo que a sua palavra nos instrui, nos doutrine, nos esclareça, nos corrige, Senhor, enfim, nos abençoe e venha a impactar positivamente a nossa vida. Ajude-nos para que nós não saiamos como para aqui chegamos, de modo que sejamos abençoados e tocados pelo seu poder, pela sua palavra, pelo seu doce, glorioso e transformador Espírito Santo. Fique conosco nesta manhã, nesse culto de ceia que oferecemos a ti. Aliás, cada parte deste culto, cada ato deste culto é sobretudo para glorificar o seu nome, mas também para edificar a sua igreja, o corpo do seu Filho Jesus, que é a sua igreja. Fique conosco e nos abençoe, nos instrua, nos corrija nesta manhã, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão, por favor, pode se assentar. Como eu disse para os irmãos, o nosso assunto nesta manhã, o tema da nossa mensagem, que é um tema, eu diria que, aliás, bem óbvio, a partir da leitura feita, a partir do texto bíblico ora lido, é
a mulher adúltera. A mulher adúltera. Esse texto, meus irmãos, de João 7, versículo 53, até o capítulo 8, versículo 11, ele é conhecido pelos estudiosos, pelos teólogos, pelos pastores, pelos estudiosos do Novo Testamento em geral, como a perícope adúltere, ou seja, a perícope da adúltera, ou a passagem da mulher adúltera. E trata-se de uma passagem bíblica que narra o drama de uma mulher anônima, que foi flagrada cometendo adultério, mas que também nós encontramos nesse texto igualmente também uma narrativa do gracioso perdão que esta mulher encontrou na pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E perdão este que eu e você, pela graça de Deus, caso nos arrependamos dos nossos pecados, perdão este que também podemos encontrar na pessoa e somente na pessoa e obras do Senhor Jesus Cristo. Bem, eu já disse para os irmãos tempos atrás, em outro contexto, que uma das melhores formas que temos de estudar, por exemplo, os textos bíblicos narrativos, como é o caso desse texto que nós acabamos de ler, é identificar quais são os principais personagens da história e depois disso, tendo feito isto uma vez, analisar as falas e as ações dos personagens. E é esse o método exatamente que nós vamos buscar empregar na nossa mensagem desta manhã. No texto que nós lemos, nós encontramos 3 personagens principais, como imagino que deve ter ficado mais ou menos óbvio a partir da leitura desse texto. E personagens estes principais que são, primeiro, a mulher adúltera, segundo, os acusadores da mulher, que aqui eram os mestres da lei e os fariseus, de acordo com o contexto, e terceiro, o Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus. E aqui, meus irmãos, nós vamos ver nesta manhã quais são as principais lições que nós podemos aprender, que nós podemos extrair com cada um desses 3 personagens. E indo direto ao que já nos interessa aqui, comecemos pela mulher. Nesse texto bíblico, quando eu olho para a vida desta mulher, eu posso descobrir pelo menos 3 fatos sobre ela. Primeiro fato, essa mulher foi flagrada cometendo adultério. João capítulo 8, versículo 3, parte A, diz: os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe, isto é, trouxeram a Jesus, uma mulher surpreendida em adultério. O adultério, meus irmãos, que de forma resumida pode ser definido ou conceituado como infidelidade conjugal, é uma prática que, como nós muito bem sabemos, é proibida no 7º mandamento pelo próprio Deus, quando ele ordena: não adulterarás, tanto em Êxodo no capítulo 20, versículo 14, como também em Deuteronômio no capítulo 5 e versículo 18. E esse tipo de proibição significa que o casamento, isto é, a união conjugal entre um homem e uma mulher, é algo sagrado e é algo sério, seríssimo diante de Deus, aos olhos de Deus. Portanto, o adultério é um pecado que atenta contra a sacralidade dessa instituição que foi idealizada, que foi criada, que foi abençoada pelo próprio Deus, que é a instituição do casamento. E os adúlteros, de acordo com a Torá, de acordo com o Pentateuco, segundo a antiga aliança, os adúlteros nesse contexto, eles deveriam sofrer a pena de morte, deveriam ser apedrejados até a morte. E segundo outras linhas do judaísmo, um pouco posterior, poderiam inclusive sofrer a morte por meio de sufocamento ou estrangulamento. Então, percebam a seriedade que envolve, por exemplo, o pecado do adultério. E aí, a esse respeito, Levítico, no capítulo 20, versículo 10, diz o seguinte: se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. Preste bem atenção nesse item, porque no tempo oportuno, não agora, nós vamos voltar a esse texto de Levítico, capítulo 20, versículo 10, e que também encontra algo semelhante, né? Podemos encontrar um paralelo a esse texto também em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 22. Mas no momento oportuno,
nós voltaremos a falar um pouco mais sobre esse texto de Levítico. Por ora, basta mencionarmos o fato de que essa mulher anônima de João 8, ela cometeu o pecado de adultério e, portanto, ela deveria sofrer a pena de morte conforme a lei mosaica. Desse modo, a gente pode perceber que a situação dela era difícil, era terrível, era dramática, era complicada, mas apenas até o momento em que ela se encontra com Jesus. Porque quando nós nos encontramos com Jesus, quando pela graça de Deus o Senhor possibilita-nos que tenhamos um encontro com Ele, a nossa sorte é mudada, a nossa vida é impactada, o nosso ser é abençoado por Deus, porque aqueles que têm um encontro com Jesus nunca mais são os mesmos, mas algo importante, verdadeiro, abençoador ocorre na vida dessas pessoas. Amém? Mas um segundo fato, ora aprendido, que pode ser verificado na vida dessa mulher, é que essa mulher, em segundo lugar, teve o seu pecado exposto publicamente. João capítulo 8, versículo 3, parte B, diz que fizeram-na, isto é, os acusadores desta mulher, fizeram-na ficar em pé diante de todos, diante ali da multidão que acompanhava Jesus, sedenta pelo seu ensino, pelas suas instruções, pela sua pregação e assim por diante. Observe que a situação dessa mulher só foi caminhando de mal a pior. Primeiro, ela foi flagrada cometendo um pecado, no caso, como visto, o pecado de adultério, e depois ela teve o seu pecado simplesmente exposto, desnudado, apresentado diante das pessoas. Desse modo, a situação dela era a pior possível. Afinal de contas, ninguém gosta de ter os seus pecados expostos diante de uma multidão. E isso, meus irmãos, chama a nossa atenção para uma importante verdade. Os nossos pecados, os meus e os teus pecados, os nossos pecados têm consequências. E uma dessas consequências, a exemplo do texto bíblico ora estudado, pode ser a própria exposição pública dos nossos pecados. Mas ainda que esta consequência não aconteça sempre, o fato é que o pecado é danoso, é nocivo, é pernicioso, é deletério, é prejudicial, porque, primeiro, o pecado viola a lei de Deus. Segundo, o pecado contraria a vontade de Deus para a nossa vida, que é a nossa santificação. E terceiro, o pecado nos distancia de Deus, como já dissera o profeta Isaías, há cerca de 2.750 ou 2.800 anos aproximadamente atrás. Isso nos leva a um terceiro fato sobre esta mulher. Em terceiro lugar, essa mulher conversou com Jesus. Perceba que o início da sua história é dramático, é infeliz, é complicado, é repleto de situações muito difíceis, mas o final é glorioso porque Jesus entra na história dessa mulher. E como nós dissemos minutos atrás, quando Jesus entra na história de alguém, é impossível que este alguém permaneça o mesmo, de modo que se nós, pela graça de Deus, demos abertura ao Senhor, ao seu Espírito Santo e à sua palavra, certamente seremos abençoados, transformados, impactados e, sobretudo, salvos em nome e para a glória do Senhor Jesus. Mas veja o que dizem os versículos 10 e 11, parte A, de João capítulo 8. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? E no versículo 11, parte A, ela responde: ninguém, Senhor. Ninguém, Senhor, disse ela. Observe que essa mulher, após ter sido flagrada cometendo um pecado, e ao ser procurada por Jesus, isso é muito interessante, ela peca e não é ela que vai atrás de Jesus, é Jesus quem vai atrás do pecador. Aliás, esse é um resumo
da história bíblica de Gênesis e Apocalipse. Desde que Adão e Eva, os nossos primeiros antepassados, digamos, pecaram contra Deus, contra a sua vontade, por exemplo, ali no contexto de Gênesis capítulo 3, desde então, a história da Bíblia, nos seus altos e baixos, é a história de um Deus repleto de amor, de graça, de perdão e de compaixão, que vai atrás da ovelha desgarrada, da ovelha perdida, que vai atrás do pecador e busca restaurá-lo, abençoá-lo, redimi-lo e reconciliá-lo consigo mesmo. Esta é, em resumo, a história da Bíblia. E aqui nós não vemos algo diferente, meus irmãos. Nós vemos uma mulher cometendo um pecado evidentemente grave, conforme percebemos aqui pela Torá, pelas Escrituras, mas vemos Jesus indo à sua procura. Isso, em poucas palavras, é o Evangelho. Um Deus repleto de graça, indo atrás do pecador extraviado a fim de recuperá-lo, de resgatá-lo e de abençoá-lo. Esse é um resumo do Evangelho. Mas observe que essa mulher, após ter sido flagrada cometendo um pecado, e ao ser procurada por Jesus, ela não se escondeu de Jesus, ela não fugiu de Jesus, e ela também não se esquivou de Jesus, mas ela conversou com Jesus. E aqui vai uma informação, uma dica escriturística muito importante para a minha e para a sua vida, sobretudo para a vida de pecadores como eu e você o somos. Irmãos, quando nós pecamos, e independentemente do nosso pecado ser publicamente exposto ou não, como foi o caso do pecado desta mulher, a melhor coisa a fazer sempre é conversar com Jesus, é estabelecer um diálogo com Jesus, é permitir ser abençoado ou abençoada pelo Senhor Jesus. E foi exatamente isto que essa mulher fez. E esse fato me remete a 1 João, ali no capítulo 1 e versículo 9, e texto este no qual o apóstolo João diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não apenas nos purificar de algumas injustiças, mas de todas. Não há pecado, por maior que seja, que não possa ser perdoado pelo sangue de Jesus quando nós verdadeiramente nos arrependemos dos mesmos e nos entregamos a Ele, à sua graça e ao seu operar salvador sobre a nossa vida. Enfim, meu irmão, quando pecar, se abra com Jesus. Converse com Jesus, confesse os seus pecados a Jesus, fale com Jesus, exponha a sua situação diante de Jesus, e o Senhor Jesus certamente haverá de abençoar, de transformar de forma geral a sua vida para a glória e louvor do nome dele. Amém? Mas depois disso, nós, na continuidade do texto, vimos brevemente, primeiramente a mulher, 3 fatos muito breves sobre a vida dela, mas na continuidade do texto, ainda nessa mesma passagem bíblica, eu também aprendo pelo menos 4 fatos sobre os acusadores desta mulher citados na passagem bíblica que nós lemos. E vamos ver aí cada um desses fatos, desses 4 fatos sobre os acusadores desta mulher. Em primeiro lugar, os acusadores dessa mulher agiram sem misericórdia para com ela. Misericórdia zero. Acompanhe comigo, por favor, João 8:3. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos. Que misericórdia, que compaixão, né? E é evidente que eu estou sendo irônico nesse momento. Perceba, meu irmão, que esses mestres da lei e esses fariseus conheciam muito sobre a lei, mas conheciam muito pouco sobre compaixão. Eles conheciam muito sobre a teologia judaica, mas conheciam pouco sobre a misericórdia. Eles conheciam muito sobre o Deus de Israel, mas conheciam muito pouco sobre o exercício da piedade. E é por isso que eles agiram como agiram diante dessa mulher que havia sido flagrada cometendo adultério. Meus irmãos, se o nosso conhecimento de Bíblia
de doutrina e de teologia não for acompanhado de práticas piedosas, como o amor ao próximo, como a compaixão, como a misericórdia e assim por diante, então o nosso conhecimento bíblico e teológico, por maior que seja, ele será infrutífero, será estéril e será inútil. Portanto, sejamos ortodoxos na fé teórica, mas sejamos também ortodoxos na conduta prática. Esses homens, percebamos, eram pessoas letradas, eram pessoas eruditas, eram pessoas estudadas, eram pessoas que conheciam muito bem o texto hebraico, o texto aramaico, conheciam porções muito grandes da Torá, para não dizer da Bíblia hebraica toda, do Antigo Testamento todo decorado, conheciam as discussões rabínicas sobre determinados temas e assim por diante, mas apesar de todo este conhecimento, o coração deles era seco de amor, de compaixão e de misericórdia para com os outros. Meu irmão, não adianta nada estudarmos teologia, sermos PhDs em determinadas áreas, sermos mestres ou doutores nisso ou naquilo, conforme os títulos que os homens nos conferem, se nós não aprendermos a amarmos o próximo, a exercermos ali compaixão e piedade para com o nosso irmão, para com as pessoas que estiverem ao nosso redor. Essas pessoas tinham a cabeça muito cheia de conhecimento, mas o coração era ressequido, oco, vazio de amor, de compaixão e de misericórdia. Havia um profundo descompasso entre o conhecimento deles, a erudição deles, a teologia deles e uma vida que agradasse a Deus de forma geral. Então essa é uma grande advertência, um grande alerta, por exemplo, que Deus nos faz nesta manhã. Mas em segundo lugar, o segundo fato sobre os acusadores desta mulher é o seguinte: em segundo lugar, os acusadores dessa mulher foram injustos com a mulher e foram também seletivos no uso da Bíblia. Foram injustos no trato para com essa mulher e também foram muito convenientemente seletivos no modo como usaram as Escrituras a fim de não só prejudicá-la, mas, sobretudo, arrumarem um pretexto contra o próprio Senhor Jesus, conforme veremos já na sequência desse ponto. Acompanhe comigo o que dizem os versículos 4 e 5, parte A. João 8, versículos 4 e 5, parte A. E disseram a Jesus, aqueles homens disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. Antes de qualquer coisa, quanto a esse ponto, é interessante observarmos aqui o que o texto bíblico diz no final do versículo 4, em grego, quando os acusadores da mulher dizem assim: esta mulher foi surpreendida em ato de adultério, ou no ato. Essa expressãozinha traduzida como em ato ou no ato nas nossas Bíblias, vem de uma expressão grega que significa literalmente no ato do roubo, no ato do furto. Então o texto grego diz literalmente: essa mulher foi flagrada no ato de roubo, adulterando. É o que diz o texto grego literalmente. E você sabe por quê? Porque o adultério era considerado na antiguidade um tipo de roubo, visto que o adúltero, ou no caso a adúltera, estava se apropriando do cônjuge de outra pessoa, não era o marido dele, né? ou melhor, o marido dela, ou ali a esposa dele. Não era o cônjuge próprio, era o cônjuge de outra pessoa. Portanto, é por isso que o contexto usa, curiosamente, a ideia de que essa mulher foi flagrada roubando. Roubando o quê? O marido de uma outra pessoa. Então, o adultério é visto aqui nesse texto como sendo roubo. Então, é dois pecados em um. Né? O sujeito adultera e, como se não bastasse, ele acaba, por tabela, roubando aquilo que não lhe pertence. Então, cuidado, viu, meu irmão? Cuidado para não pecar também em dobro. Não é isso? Não devemos, evidentemente, pecar de forma alguma, mas tomemos cuidado com as nossas práticas, com a nossa conduta de forma geral. Mas, além disso, perceba aqui que os acusadores dessa mulher foram tanto injustos com ela, como também, como eu disse agora há pouco, foram seletivos no uso que fizeram
do texto bíblico a fim de condená-la. E por que eu digo isso? Por duas razões bem simples. Primeira, porque os acusadores dessa mulher trouxeram trouxeram a mulher, melhor dizendo, diante de Jesus, apenas ela, ali flagrada em adultério. Não trouxeram o homem com o qual ela havia evidentemente cometido adultério. Ninguém comete o adultério sozinho. Se há uma adúltera é porque há o adúltero, e se há o adúltero é porque há a adúltera. Mas observem que estes homens não trouxeram o homem que cometeu adultério com ela, portanto eles foram injustos. O julgamento deles já era injusto, já era capcioso, já era parcial, já era arbitrário. Eles não estavam preocupados em exercer a justiça, eles estavam preocupados em apanhar Jesus, em flagrar Jesus em algum tipo de falta no seu ensino e assim sucessivamente. Mas uma segunda coisa é a seguinte: porque eles também agiram de forma errada, estes homens, os acusadores desta mulher, porque eles citaram a Bíblia de forma seletiva e equivocada. Pois a lei mosaica, não ordenava que apenas as mulheres adúlteras fossem mortas, como eles dão a entender nesse texto, mas também ordenava que os homens adúlteros o fossem. Não era apenas a mulher flagrada em adultério, mas o homem também. Quer ver só? Eu disse que voltaria a Levítico capítulo 20, versículo 10, na ocasião oportuna, e este é o momento. Preste mais uma vez atenção ao que Levítico capítulo 20, versículo 10 diz. Se um homem cometer adultério com a mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, aí Levítico 20, versículo 10 termina. Tanto o adúltero quanto a adúltera terão que ser executados. E quem os acusadores da mulher trazem diante de Jesus? Apenas a mulher. E o homem sumiu. Como diz o outro, escafedeu, se tomou Doril, sumiu. Não está mais ali. Então eles, de forma muito conveniente, pegaram apenas uma parte da Bíblia que lhes convinha para tramarem algo contra Jesus, de modo que eles não estavam preocupados com a Bíblia, estavam preocupados em prejudicar Jesus e contestar a vida, obras, ministério e ensinos também do Senhor Jesus. Portanto, ao defenderem um apedrejamento apenas da mulher adúltera e não também do homem que cometeu adultério ali com ela, os acusadores dessa mulher se mostraram totalmente seletivos no uso que fizeram da Bíblia. E esse fato, como pode ser evidente aqui na nossa fala, nos ensina duas preciosas lições. Primeira, não devemos ser injustos e imparciais no trato com as outras pessoas. Às vezes, quando nós lidamos com as pessoas, só vemos pontos que nos convêm. Às vezes realçamos os pontos negativos da pessoa, os defeitos da pessoa, e às vezes os defeitos, isso com frequência ocorre com a gente. Às vezes a pessoa tem 99% de virtudes, mas aquele 1% de defeito, é aquilo que chama a nossa atenção, é aquilo que nos incomoda. Nós ignoramos todas as virtudes, todos os traços positivos, todas as qualidades, mas aquele 1%, aquela coisinha, nós ficamos matutando naquilo, batendo naquilo, porque aquilo nos incomoda, porque muitas vezes somos seletivos na maneira de lidarmos com as pessoas. E em segundo lugar, eu também aprendo aqui que nós não devemos ser seletivos no uso que fazemos das Escrituras Sagradas. O texto bíblico dizia para condenar não apenas a adúltera, mas os adúlteros, o homem e a mulher flagrados em adultério, e não apenas um deles, como eles deram a entender nesse texto. E aqui nós temos, portanto, uma segunda importantíssima lição, como inclusive já tivemos a oportunidade de falar sobre a mesma em outras tantas circunstâncias aqui nesta igreja, aqui nesse púlpito. Meus irmãos, Deus não nos autorizou a selecionarmos trechos da Bíblia e a os interpretarmos a nosso bel prazer de forma convenientemente seletiva. E como eu disse também, já mais de uma vez também nesse lugar, a Bíblia não é uma caixa de bombons, onde nós apenas pegamos ali, sem citarmos marcas de caixas de bombons, de repente tem certas marcas que dá para você comer ali 90%, 95% dos chocolates, mas tem aqueles meio
amargos, ou totalmente amargos, ou mais ruins, que você acaba deixando, sempre sobram ali uns 3 ou 4. Às vezes fazemos isto com a Bíblia. Engolimos apenas os trechos que nos são convenientemente saborosos, convenientemente gostosos, mas aqueles trechinhos que mexem com os nossos pecadinhos de estimação, com aqueles valores, às vezes discutíveis, que acalentamos no porão da nossa alma, nós fazemos de conta que eles não existem, fazemos vistas grossas para determinados textos bíblicos. Não, meu irmão, Deus nos chamou, a mim e a você, a engolirmos os 66 bombons, se é que você me entende, da Bíblia, e não a desprezarmos um ou outro desses bombons, ou um ou outro desses trechos bíblicos. Se somos cristãos, ou engolimos a Bíblia toda, ou não dá para comer nenhuma parte dela, assim por diante. Amém? Mas isso nos leva, em terceiro lugar, para outro fato, um terceiro fato sobre os acusadores dessa mulher, que é o seguinte. Em terceiro lugar, os acusadores dessa mulher buscaram ocasião contra Jesus. Eu penso que isso também deve ter ficado claro a essa altura da mensagem e, sobretudo, a partir da simples leitura do texto. Mas vejamos o que diz João 8, versículos 5, parte B e 6. Depois de fazerem tudo isso com aquela mulher, esses acusadores chegam diante de Jesus, versículos 5, parte B e 6, e dizem: e o Senhor, que diz? Querendo colocar Jesus em confronto com a lei de Moisés. Ô Jesus, o Senhor é mestre? Só que a lei diz para apedrejarmos essas mulheres. Tudo bem que eles distorceram o sentido do texto, não levaram o homem também, a gente já viu isso. Mas o Senhor, o que o Senhor diz? E João traz uma nota explicativa, dizendo o seguinte: eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Note que os acusadores dessa mulher não estavam preocupados com Deus, não estavam preocupados com a lei de Moisés e muito menos estavam preocupados com a aplicação de uma punição justa e imparcial com essa mulher ou contra essa mulher. As intenções delas, como podemos muito bem perceber, eram outras. O que esses homens queriam, na verdade, era encontrar um pretexto para poderem acusar a Jesus e prejudicá-lo. E aqui, meus irmãos, os acusadores dessa mulher são aqueles homens acerca dos quais Paulo advertiu o seu filho na fé, Timóteo, em 2 Timóteo 3,5. Isto é, são homens que têm aparência de piedade, mas que negam a eficácia dela. Você já viu esse tipo de gente? Tem gente que, quando você olha, tem uma aparência de piedade, parecem ser pessoas piedosas, parecem ser pessoas tementes a Deus, parece que tem um ar de uma sofisticação espiritual, sobrenatural e assim por diante, mas na prática isso acaba sendo uma falsa piedade. E talvez este seja o pior tipo de pessoa que eventualmente possamos encontrar na igreja. E eu digo aqui na igreja de forma geral, evidentemente. Tomemos, portanto, meus irmãos, cuidado, muito cuidado com os falsos piedosos. Sabe quem é o falso piedoso? O falso piedoso é aquele indivíduo que ensina que temos que ler a Bíblia, mas ele mesmo não a lê. O falso piedoso é aquele indivíduo que diz que nós devemos orar, mas ele não gasta 5 minutos orando. É aquele indivíduo que diz que nós devemos amar os nossos irmãos, mas ele dá guarida a um ódio, a um rancor, a uma mágoa profundos no seu coração. Ele não sabe perdoar, mas diz que devemos perdoar. O falso piedoso, ele diz, a exemplo desse texto, que devemos observar a lei de Moisés, mas ele mesmo não observa a lei, porque apenas traz uma parte, convenientemente, ali daqueles que cometeram adultério e se esquece totalmente da outra parte. Meus irmãos, tomemos cuidado com a falsa piedade. Tomemos cuidado com pessoas e que nós não sejamos uma das tais que pregam algo que não vivem. É evidente que nós aqui não somos perfeitos.
É evidente que nós temos uma natureza pecaminosa, que acaba fazendo de tudo para nos tirar dos trilhos, dos caminhos do Senhor, da sua vontade, da sua palavra, do seu reino, da eternidade, da salvação eterna, da comunhão com Deus e assim por diante. Mas, meus irmãos, se há algo que é prejudicial para a vida de qualquer pessoa e, sobretudo, para a vida de uma igreja, é esse negócio que se chama falsa piedade. Você olha para esses homens, eles parecem que se preocupam com a lei de Moisés. Parece que são guardiães da palavra. Parece que amam a Deus, a teologia judaica, têm um respeito profundo por Yahvé, o Deus de Israel. Mas no final de tudo, eles não estão nem aí, nem com uma coisa, nem com outra. O negócio deles é prejudicarem a Jesus, tanto quanto estavam prejudicando a vida dessa pobre mulher flagrada em adultério. Tomemos cuidado com os falsos piedosos. Mas em quarto e último lugar, os acusadores dessa mulher também se viram acusados pela sua própria consciência. Observe comigo o que dizem os versículos 7 a 9, parte A. Visto que continuavam a interrogá-lo, isto é, a Jesus, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Versículo 8. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. E o versículo 9 encerra dizendo: os que ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Note nesses versículos que Jesus, ao ser persistentemente indagado, inquirido pelos acusadores dessa mulher sobre o modo como ele, Jesus, interpretava a lei de Moisés a respeito do adultério, é claro, ele apela à consciência daqueles mestres da lei e também daqueles fariseus. E ao fazê-lo, meus irmãos, as pessoas que ouvem a Jesus, acusadas pela sua própria consciência, vão saindo um por um, a começar dos mais velhos, os mais idosos, até os mais jovens. Alguns comentaristas dizem que os mais velhos começam saindo primeiro por questões óbvias, tinham vivido mais e, portanto, tinham cometido mais pecados e, portanto, a sua consciência e o peso dos anos, simbolicamente falando, pesou sobre os seus ombros e eles se viram tão pecadores quanto ou mais pecadores do que essa mulher flagrada em adultério. Mas esse fato chama a nossa atenção para algo muito importante. E esse algo importante é a nossa consciência. Meus irmãos, a consciência é uma das maiores bênçãos que Deus deu aos seres humanos. E algo tão importante que irá nos acompanhar pela eternidade. Há pessoas que dizem, não, quando nós morrermos e tal, na eternidade, a nossa consciência será apagada. Como que será apagada? Como que eu teria um coração grato a Jesus, ao Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Eu teria um coração grato por quê? Estarei na eternidade e vou pensar, mas que estou fazendo aqui? Quem sou eu? Por que estou aqui? Que lugar é esse? Não, nós estaremos na eternidade cientes de que estamos aqui, não porque merecemos, mas porque o Cordeiro morreu na cruz pelos meus pecados, e é por isso que eu estou aqui adorando a Deus e irei adorá-lo por toda a eternidade. Não é por algo que eu tenha feito, mas é por algo que Ele fez por mim na cruz do Calvário, e é por isso que eu estou aqui. E para ter todo esse foco em mente, evidentemente eu devo ter uma consciência. A consciência é uma das maiores bênçãos, uma das maiores benesses, uma das maiores dádivas que Deus nos deu, a consciência. E quando eu me refiro aqui à consciência, meu irmão, eu tenho em mente aquela capacidade que nós temos de perceber e de compreender o mundo ao nosso redor, à nossa volta, bem como aquela habilidade que temos de julgar o que é certo e o que é errado, aquela capacidade discernidora. Eu tenho uma consciência, uma autoconsciência, isto é, consciência de mim mesmo, e consciência do mundo ao meu redor. Isso é uma bênção de Deus. Quer dizer, pode se tornar uma maldição também, porque é isso que Deus usará, por exemplo, no juízo para nos julgar. Já pensou, o sujeito ímpio está diante do trono branco e ele diz lá, não, Jesus, mas eu não cometi nada disso. Não tem como dizer isso, porque a consciência dele
ou irá funcionar como alguém que o absolve ou como alguém que o condena pelos seus muitos e diversos pecados. Então não tem como, não tem como. Mas veja só como a consciência é algo de suma importância para cada um de nós, inclusive para o apóstolo Paulo. Me permita brevemente citar 2 exemplos envolvendo a consciência, a importância que a consciência tem na vida do apóstolo Paulo, por exemplo. Vejamos apenas 2 exemplos, entre outros que poderíamos aqui citar. Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3, parte A, por exemplo, ele diz: dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo. Como que você o serve, Paulo? Com uma consciência pura. Ele diz: eu sei quem eu sou, eu sei quem é o meu Deus, eu sei como eu tenho servido ao longo da história, eu sei quem ele é para mim. Paulo tem consciência disso. E em outro texto, em Atos 24, versículo 16, o mesmo apóstolo Paulo declara: procuro sempre ter uma consciência sem culpa. Diante de quem, Paulo? Tanto para com Deus como para com os homens. Portanto, meu irmão, ter uma consciência tranquila é uma das maiores bênçãos que alguém pode ter. Aliás, Jacó Armínio, o teólogo holandês Jacó Armínio, tinha uma frase lapidar. Ele dizia que uma boa consciência é um paraíso. Chegar, terminando esse culto, de repente alguns aqui vão almoçar, espero que você fique aqui para almoçar conosco ao término do culto, mas alguns vão para um parque, para uma praça, para um cinema, vão rever familiares, talvez vão para outro culto ainda hoje, não sei, mas chega no finalzinho do dia, você encosta a cabeça no travesseiro e sabe que não fez nada para prejudicar ninguém, tentou ajudar, adorou a Deus, buscou servi-lo de uma forma sincera, e você pode dizer como Paulo: eu agi tendo uma boa consciência para com Deus e para com os homens. Irmãos, isso é uma bênção, porque tem pessoas que quando vão dormir, o seu travesseiro se transforma num tribunal que os julga, porque eles sabem o que fizeram. Sabem que difamaram as pessoas, que foram caloteiros, que trataram mal o próximo, o vizinho, que tentaram puxar o tapete do outro, que fizeram um monte de coisas erradas. Então, o travesseiro, em vez de se transformar num lugar bonançoso, se transforma num júri que atormenta a mente do indivíduo. E Paulo diz: eu dou graças a Deus porque eu tenho uma consciência tranquila diante de Deus e dos homens. Sei quem Deus é para mim. Sei o que eu sou diante dele. Eu sou um pecador, mas sei que ele me salvou. E agora eu sirvo com alegria, com gratidão no meu coração. Irmãos, que Deus nos dê a cada um de nós uma boa consciência. Uma boa consciência que não nos acuse, que não nos aponte, que não nos apedreje, mas que apesar de todas as coisas, apesar dos pesares, saibamos que pela graça de Deus somos salvos a despeito de nós mesmos. Isso nos leva para o último ponto, que envolve Jesus. Vimos 3 verdades sobre a mulher, vimos brevemente 4 fatos sobre os acusadores desta mulher, seguindo o texto, e por fim, me permita agora olhar para Jesus, que é o mais importante de tudo e de todos, e ao olhar para Jesus nesse texto, eu aprendo pelo menos, mais uma vez, 4 importantes verdades sobre Jesus desta vez. Acompanhe aqui comigo. A primeira verdade que eu aprendo sobre Jesus nesse texto é que Jesus era comprometido com o ensino da palavra de Deus. Jesus era comprometido com o ensino da palavra de Deus. Perceba que um dos propósitos de João ao escrever esse texto é contrastar Jesus, que é o mestre dos mestres, com esses mestres da lei que queriam apedrejar a mulher e que queriam flagrar Jesus em algum erro. Então João, de propósito, contrasta os mestres de Israel com o mestre por excelência, que é o Senhor Jesus. Observe esse contraste deliberado feito por João. Mas veja o que diz João 7,53 até o capítulo 8, versículo 2. Então cada um foi para a sua casa.
Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, presume-se, portanto, que ele passou a noite no Monte das Oliveiras, certamente orando, buscando a Deus, o que Jesus fazia com frequência. Ao amanhecer, Jesus, apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E Jesus fazia o quê? E ele se assentou para ensiná-lo. Jesus é um mestre incansável. Nunca perde ou nunca perdi uma oportunidade para ensinar as pessoas, para instruí-las acerca da veracidade, da grandiosidade do reino de Deus, do Deus de Israel, enfim, do Deus de toda a terra. Jesus nunca perde uma oportunidade para ensinar. E repare, portanto, que, de acordo com os evangelhos, Jesus, por onde passa, sempre é retratado ensinando a palavra de Deus. Tudo que Jesus faz, o propósito final é ensinar. Quando ele expulsa um demônio, ele está ensinando a multidão. Quando ele cura, está ensinando. Quando prega, está ensinando. Quando ama, está ensinando. Quando vai para a casa de alguém que o convida, está ensinando. A vida de Jesus é um seminário teológico a céu aberto. Onde ele vai, ele está ensinando. E com esse texto não é diferente, o texto que lemos. Jesus é descrito indo ao templo e lá ele é retratado, é descrito, é narrado, ensinando a palavra de Deus às pessoas. Meus irmãos, o ensino da palavra de Deus é algo de suma importância para nós, porque quando a palavra de Deus é ensinada, algumas bênçãos acontecem. Primeiro, quando a palavra de Deus é ensinada, as pessoas são libertas da ignorância e do engano. Conforme, por exemplo, João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, quando eu conheço a verdade da palavra de Deus, a primeira coisa da qual sou liberto é da ignorância quanto ao desconhecimento que antes eu tinha da palavra de Deus. Segundo, quando a palavra de Deus é ensinada, as pessoas não são levadas em roda por todo vento de doutrina, conforme Efésios no capítulo 4 e versículo 14. E terceiro, quando a palavra de Deus é ensinada, a igreja é edificada e Deus, sobretudo, é glorificado, exaltado e engrandecido. Portanto, ensinemos sempre a palavra de Deus e Deus abençoará a nossa vida em nome de Jesus. Mas, em segundo lugar, eu também aprendo sobre Jesus que Jesus mostrou aos mestres da lei e aos fariseus a necessidade de fazerem um autoexame. Já vimos isto, de certo modo, de certa forma, num dos itens citados anteriormente. Mas leiamos aqui o que diz João 8, versículo 6, parte B até o versículo 8. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se alguém de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou a escrevendo no chão. Existem muitas teorias, eu conheço pelo menos umas de 8 a 10 teorias por baixo, sobre o conteúdo que Jesus teria escrito no chão nesse texto. Calma que eu não vou comentar todas elas aqui. Mas alguns entendem que Jesus estava escrevendo no chão os pecados de cada um dos acusadores daquela mulher, dessa mulher aqui adúltera. Aliás, existem alguns manuscritos gregos antigos, apesar de serem um pouco mais tardios do que os manuscritos do quarto século e assim por diante, mas existem alguns manuscritos gregos que dizem isso. Isto é, eles dizem que Jesus escrevia, entre aspas, os pecados de cada um deles. Tem manuscritos gregos que dizem isso mesmo. Então, a crença de muitos cristãos quanto ao fato de que Jesus escrevia os pecados deles, pode ter, eu não estou dizendo que tem, não estou afirmando, mas estou admitindo a hipótese de que pode ter um fundamento a partir desses poucos, mas existem alguns manuscritos gregos da antiguidade que dizem isso. Outros, por sua vez, entendem que Jesus estava escrevendo várias acusações contra os acusadores dessa mulher.
né? Então você, fulano, Ismael, você foi pego, flagrado, roubando o cabrito da vizinha, você fez não sei o que lá, você não sei mais o que, você e tal. E ele foi lavando roupa suja, vamos assim dizer. Não sei se Jesus teria feito isso aqui, a Bíblia não diz, mas é uma hipótese que muitos levantam. E ainda outros entendem que Jesus estava escrevendo qualquer coisa no chão, demonstrando com isso que Jesus não queria exercer o ofício de juiz daquela mulher naquele momento. Então ele escreve na terra, se levanta, fala com os homens, volta a se escrever, como se ele estivesse desprezando a inquirição deles e não quisesse agir como juiz naquele momento. É outra possibilidade interpretativa. Mas seja como for, o fato é que Jesus, ao dizer para aqueles homens, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela, essa atitude de Jesus fez com que eles fizessem um exame de autoconsciência, e ao fazê-lo, olha a consciência mais uma vez aqui no texto, eles então desistiram de apedrejar aquela mulher. Sabe por quê? Porque a consciência deles os acusou do fato de que eles também eram pecadores, tão pecadores quanto ou mais pecadores do que aquela mulher. Mais uma vez, o autoexame é algo muito importante que cada um de nós cristãos deve fazer. Sempre. Sempre. Meus irmãos, se algo importante na vida cristã é um negócio que se chama autoexame. Às vezes nós perdemos tempo com tantas coisas, mas nós não nos autoexaminamos. Será que você já olhou para o fundo da sua alma e você se conhece melhor do que ninguém? Somente Deus conhece você, evidentemente, melhor do que você mesmo. Nem sua mulher conhece você melhor do que você, nem seu marido conhece você melhor do que você, nem seus filhos, nem os pais conhecem os filhos como eles mesmos. Será que você já olhou para dentro de você com sinceridade e falou, poxa, Carlos, você tem que melhorar mais nessa área, naquela. Será que as minhas atitudes têm sido as atitudes de um crente verdadeiro em Cristo Jesus? Será que eu tenho me portado como uma pessoa piedosa? Ou apenas tenho discursado como uma, mas a minha vida tem, na verdade, contraditado o tipo de vida que eu tenho vivido, ou os ensinos que eu tenho pregado e assim por diante. Então, o autoexame é algo muito importante. Mas em terceiro lugar e penúltimo lugar, estamos quase caminhando para o final, Jesus demonstrou compaixão para com a mulher adúltera. Que coisa maravilhosa. João 8, capítulo 8, versículo 11, parte B diz, declarou Jesus, eu também não a condeno, ou eu também não te condeno. Ele diz para aquela mulher. Veja aqui, meu irmão, o profundo contraste que há entre a postura dos acusadores dessa mulher e a postura de Jesus, do Senhor Jesus, com relação a ela. Os acusadores dessa mulher agiram com legalismo, mas Jesus agiu com amor. Os acusadores dessa mulher olharam apenas para o pecado dela, mas Jesus fez com que eles olhassem também para os seus próprios pecados, conforme acabamos de ver. Os acusadores dessa mulher queriam apedrejá-la, mas Jesus quis dar-lhe uma nova chance, uma nova oportunidade e um recomeço de vida. Ainda bem que Jesus não nos trata como muitos líderes religiosos nos tratam. Ainda bem que nós podemos contar com o amor de Jesus, com a compaixão de Jesus, com a graça de Jesus, com a misericórdia de Jesus, mas é claro também com a correção do Senhor Jesus. E por fim, em quarto e último lugar, lendo esse texto eu aprendo que Jesus ordenou à mulher adúltera que mudasse de vida. Não podemos terminar essa mensagem sem falarmos isso. Veja o que diz João capítulo 8, versículo 11, parte C. Jesus termina dizendo para a mulher o seguinte, agora vá e abandone sua vida de pecado. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Irmãos, isso aqui é a essência do Evangelho. Lembram-se do que Paulo disse aos Efésios,
Por exemplo, no capítulo 4, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, você viveu uma vida de mentira uns com os outros, não minta mais. Ou seja, Jesus está dizendo, mude de vida. Irmãos, a igreja não é um clube social. A igreja não é um lugar onde os simpatizantes do evangelho se reúnem dominicalmente, ou semanalmente, ou mensalmente, o que quer que seja. A igreja é a comunidade dos santos, dos redimidos, daqueles que antigamente tinham uma vida terrível, mas hoje não tem mais. A vida daqueles que antes tinham uma história mergulhada no pecado, mas hoje tem uma história redimida, porque Jesus entrou na nossa vida e a nossa vida foi mudada radicalmente. A igreja é a comunidade dos santos e não a comunidade dos perversos. Por mais que ainda sejamos pecadores, por mais que continuemos com uma natureza pecaminosa, mas a igreja é a comunidade de pessoas que foram impactadas pelo evangelho e que foram por ele transformadas. Isto é a igreja. Meus irmãos, de modo que se o evangelho não mudou a sua vida, alguma coisa há de errado. Não somos nós que devemos mudar o evangelho e customizá-lo ou gourmetizá-lo, para usar uma palavra da moda, a fim de que o evangelho se adapte a nós. Somos nós que temos que nos sujeitar aos ditames e regras do evangelho. É o evangelho quem manda, é a palavra de Deus quem manda, não somos nós. Então, mais uma vez, me permita citar o que Jesus diz para essa mulher em João 8:11c. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Preste bem atenção ao que eu vou lhe dizer nesse momento, nesse contexto final. Jesus livrou essa mulher anônima de ser apedrejada, mas não a livrou de assumir a responsabilidade pelos seus próprios atos. Jesus não quis que essa mulher morresse apedrejada, mas também não quis que ela continuasse vivendo uma vida embebida no pecado. E é por isso que Jesus disse a essa mulher que foi flagrada em adultério, agora vai e abandone sua vida de pecado. Diante disso, me permita dizer algo muito importante para você. Meu irmão, pecar é uma coisa, todos nós, afinal de contas, pecamos. Agora, viver um estilo de vida pecaminoso é outra coisa totalmente diferente. A propósito, a Bíblia nos dá vários bons exemplos a esse respeito. Quer ver só? Davi adulterou, mas não viveu a vida toda adulterando. Pedro negou a Jesus, mas não viveu a vida toda negando. Saulo de Tarso perseguiu a igreja do Senhor, mas não viveu a vida toda perseguindo-a. Tomé, num momento da sua vida, foi incrédulo, mas não viveu a vida toda sendo incrédulo. Portanto, novamente, me permita enfatizar esse ponto, esse aspecto. Pecar é uma coisa. Agora, transformar o pecado em um hábito, em um estilo de vida, em um modo de existência, em um hobby, é outra coisa totalmente diferente. E é por esta razão, é por este motivo que Jesus disse àquela mulher, agora vai e abandone a sua vida de pecado. E o mesmo Jesus diz também para mim e para você nesta presente manhã. Carlos, João, José, Maria, Pedro, não importa o seu nome, a sua cidade, sua cultura, sua reserva financeira, o que quer que seja, seu status econômico ou social, se você é mais neófito ou se tem anos de igreja, o mesmo Jesus diz a mim e a você nesta manhã, vá e abandone a sua vida de pecado. Amém? Bem, eu quero concluir essa mensagem extraindo 3 breves e importantes lições para a nossa vida. Primeira lição: o perdão gracioso que Jesus oferece ao pecador é maior do que o julgamento injusto e parcial que muitas vezes recebemos dos homens. O perdão gracioso de Jesus é maior. Amém? Segunda lição, muito importante. Aliás, todas essas lições são importantes. Segunda lição:
Às vezes queremos atirar pedras nos pecadores, mas nos esquecemos de que nós estamos no mesmo barco que eles. Também somos pecadores. Às vezes muito mais, inclusive, do que outros. Por fim, terceira e última lição. O perdão conferido por Jesus jamais pode ser confundido com uma licença para permanecermos chafurdados, mergulhados no pecado. É verdade que Jesus disse para a mulher: eu não te condeno. Mas é igualmente verdade que Jesus disse para ela: vá e não peque mais. Ou seja, o mesmo Jesus que perdoou essa mulher também a advertiu. O mesmo Jesus que a absolveu também ordenou que ela se santificasse. O mesmo Jesus que a livrou da morte por apedrejamento também ordenou que ela mudasse de vida. Como dissemos, o evangelho é mudança de vida. E por isso jamais se esqueça desse fato e dessa verdade na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Hoje nós meditamos sobre um texto muito importante, como são todos os demais textos das Escrituras Sagradas, mas um texto que nos chama à responsabilidade individual. Talvez você esteja aqui nesta manhã e pense consigo mesmo: pastor, ok, ouvi a mensagem, entendi, mas não sei se ela se aplica a mim, afinal de contas não sou adúltero ou adúltera. Mas todos nós cometemos diversos tipos de pecados, não se esqueça disso. E às vezes somos velozes em pegarmos pedras para atirarmos nos outros e nos esquecemos, como diz o ditado popular, que o nosso telhado também é de vidro. Às vezes tratamos o pecado alheio com muita dureza, vigor e firmeza, mas somos muito complacentes com o nosso próprio pecado. Afinal de contas, o pecado do outro eu devo tratar com ferocidade, mas os meus eu arrumo um jeito de dar uma aliviada na barra. Meu irmão, que Deus nos ajude a nos autoexaminarmos nesta manhã. Amém? Nós estamos aqui diante daquele que impediu que aquela mulher fosse apedrejada. O que não quer dizer, contudo, que ele concordasse com a vida que ela levava. Essa ressalva é muito importante. O mesmo Jesus que a absolveu, a advertiu: cuidado. Tem gente que pensa que quando Jesus perdoa, ele dá uma licença para continuar pecando à vontade. Mas Jesus perdoou. Mas Pedro não, Paulo nos diz: que faremos, irmãos? Pecaremos para que a graça abunde. Tem pessoas que mais ou menos pensam isso. Como Deus é muito gracioso, eu devo ter uma cota de não sei quantos bitcoins de graça. Então eu queimei um ou dois, eu usei um ou dois. Ainda tem bastante para usar. Meu irmão, isso é brincar com Deus. Isso é tripudiar diante da graça. Nós não temos um estoque de graça. Peraí, Deus é muito gracioso. Então, não tem problema. Quanto mais eu pecar, mais a graça dele irá sobrepujar os meus pecados. Cuidado para não ter esse tipo de pensamento leviano. Esse tipo de pensamento imprudente. O Jesus que impede o apedrejamento é o mesmo que olha no olho e fala: cuidado, abandone sua vida de pecado. Eu te amo, Carlos, enquanto pastor dessa igreja, mas mude de vida. Elbi, os seus louvores são maravilhosos, os anjos ficam felizes, mas mude de conduta. Pastores, membros, visitantes, eu quero o bem de vocês, eu perdoo a cada um de vocês, mas cuidado com a vida que vocês têm vivido diante de mim. Amém? Meus irmãos, isso é o evangelho. Temos um evangelho, muitas vezes pregado em tantos lugares, um evangelho tão açucarado, que não corrige, não condena o pecado.
aquele evangelho da porta larga, tudo é permitido, qualquer coisinha, Jesus aceita a todos. Isso é parte da verdade. Jesus aceita a todos, mas não aceita tudo. Venha como está, sim, mas não permaneça como veio. Mulher, vá e não pegue mais. Eu não te condeno, mas abre o olho, cuidado. Amém? Irmãos, esse é o Jesus que nos ama. Amém? Esse é o Jesus da Bíblia, que ama a mim e a você. Eu não sei como você entrou aqui nesta manhã, mas nós estamos diante de um Deus que quer perdoar os nossos pecados. E para tal, Ele quer que nós nos arrependamos dos mesmos. Amém? Cada vez que eu me reúno com os irmãos, e já pude chorar aqui um pouco no início do culto, diante dos louvores, sobretudo Isaías 53, que é um hino maravilhoso, eu olhei para mim mesmo e falei, Senhor, eu não sou digno de subir nesse púlpito para pregar a sua palavra, porque eu sei que eu sou um miserável pecador, Senhor. Mas me dê graça para falar diante de outros pecadores que o Senhor ama, e sei que o Senhor morreu por esse grupo, esse ajuntamento de pecadores aqui nesta manhã. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia dos meus irmãos também. Amém? Meu irmão, o Senhor Jesus nos ama, a despeito de nós mesmos. Eu sei quem eu era, quem eu fui. E sei o que Jesus fez na minha vida. E eu sei que Ele pode fazer isso na vida de cada um aqui nesta manhã. Porque eu não sou melhor do que ninguém, muito longe estou de ser melhor do que quem quer que seja. Sou simplesmente um pecador comprado pelo bom preço do sangue de Jesus. Como eu sei que você também é. E se ainda não é, há uma oportunidade para sê-lo nesta manhã. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Ah, Pai querido, eu quero te louvar por esta mensagem que pudemos compartilhar com a sua igreja nesta manhã. Eu quero te agradecer pela minha vida, pela vida desta comunidade, pela vida dos visitantes. Te agradeço pela vida de cada um, cada uma aqui nesta manhã. Ah, Senhor, obrigado porque o Senhor é um mestre diferente dos outros mestres. Enquanto, por exemplo, os mestres vistos nesse texto, sob pretexto de amarem a Deus e a palavra dele, quiseram apedrejar essa mulher, o Senhor, que não apenas conhecia a Torá, melhor inclusive do que eles, muito melhor, o Senhor agiu com amor, com compaixão e com misericórdia para com essa mulher flagrada em pecado. Ah, Senhor, diante de Ti, todos nós somos flagrados pecando, porque nada diante dos Seus olhos, ó Deus, Tu que és onisciente, nada se furta, nada se esconde, nada pode fugir diante do Seu conhecimento, que não tem limites. Por isso, assim como ocorreu com essa mulher foi flagrada pecando pelos homens. Mas todos os dias nós somos flagrados pelo próprio Senhor pecando. Mas sabe o que eu não entendo, Senhor? É que a sua graça é tão grande, é tão maravilhosa, é tão estupenda, é tão infinita, é tão eterna, é tão poderosa, é tão generosa, que o Senhor não nos fulmina sempre que nos flagra, digamos assim, por assim dizer, pecando. O que não quer dizer, evidentemente, que o Senhor concorde com os pecados que cometemos. Sabemos que não e aprendemos muito bem isso nesta manhã. Mas da mesma forma como o Senhor não permitiu o apedrejamento dessa mulher, porque o Senhor permitiu-lhe um recomeço, o Senhor lhe deu uma nova oportunidade. Eu quero te dizer muito obrigado nesta manhã,
porque o Senhor está nos dando uma nova chance, uma nova oportunidade, a oportunidade de termos um recomeço, e só pode haver verdadeiro recomeço com Jesus. Ah, Senhor Jesus, o Senhor procurou aquela mulher quando ela não te procurava. Assim como o Senhor nos procurou quando nós nem sequer muitas vezes pensávamos em Ti, mas Te louvamos porque a Sua graça veio atrás de nós. A Sua misericórdia nos cercou. Assim como Adão e Eva, quando pecam, o Senhor vai atrás deles a fim de reconciliá-los consigo mesmo. Eu Te agradeço porque o Senhor também faz isso conosco hoje. O Senhor é o Deus da reconciliação. És o Deus do amor, és o Deus do perdão, és o Deus da misericórdia, és o Deus da compaixão, que não obstante, olha para cada um de nós e diz: eu te perdoo, fulano, cicrano, beltrano, filho e filha, mas vai e não peque mais, mude de vida. Ajude-nos a vivermos em novidade de vida. Ajude-nos a termos um recomeço contigo, Senhor. Não queremos recomeçar a vida com o pé direito, queremos recomeçar a vida com o Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós nesta manhã. Perdoe os nossos pecados. Atraia-nos para Ti mesmo com as Suas cordas de amor. Nos envolva com a Sua graça generosa. Ah, Senhor, nós precisamos do Seu amor, da Sua graça, do Seu perdão. Sem o Senhor nós não existiríamos. No Senhor nós vivemos, nos movemos e existimos. O Senhor é a razão da nossa existência, és a causa da nossa história. Só temos vida, tanto terrena quanto eterna, porque o Senhor nos criou, porque o Senhor nos fez, porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor nos dá fôlego de vida, porque o Senhor nos perdoa, porque o Senhor nos abençoa, porque o Senhor nos restaura, mas nos adverte também: vai e não peque mais. Obrigado por tudo, Senhor. Seja louvado e engrandecido nesta manhã. Esse culto é para Ti. Essa pregação é sobretudo para Te honrar, mas também é para edificar a Sua igreja. Fique conosco nesse restante de culto, nesse local. No momento agora de ceia, esteja conosco, porque não podemos dar um passo sem a Sua presença em nossa vida. Tudo o que fizermos, que o Senhor nos conduza, que o Senhor nos acompanhe, que o Senhor esteja conosco, ladeado, ombro a ombro, porque nós precisamos do Senhor a cada segundo do nosso fôlego de vida, da nossa existência neste mundo e também no mundo por vir. Obrigado por tudo. É o que Te pedimos, agradecidos, em nome de Jesus.